hoje, querido, aproveitar e complementar uma série de palavras que a gente vem meditando nesses últimos 4 domingos. Hoje é o 4º domingo que nós estamos trabalhando sobre conhecermos um pouco o mundo espiritual, de conhecermos a dinâmica do mundo espiritual. E eu deixei por último para nós falarmos sobre a operacionalidade do mundo espiritual. Como é que funciona o mundo espiritual? Como é que as coisas caminham por lá? E como nós devemos participar desse funcionamento do mundo espiritual? Como nós já aprendemos, querido, existem 2 mundos paralelos e simétricos. Falei isso até no domingo passado, que é o mundo espiritual e o mundo natural em que vivemos. O mundo natural, querido, tudo começa no mundo espiritual. É a primeira coisa que nós precisamos aprender essa noite. Tudo começa no mundo espiritual. Amém? Para você entrar no clima aí, diga comigo. Tudo começa no mundo espiritual. Tudo é de lá. Diferente do que nós achamos, é mais fácil nós entendermos, compreendermos o mundo natural, porque nós vivemos nele no dia a dia. Basta você nascer, humanamente falando, você vai convivendo, vendo, crescendo, e você vai ter esse contato físico com o mundo natural. Entretanto, querido, já o mundo espiritual, que é o invisível, esse é o que nós precisamos conhecer. O mundo espiritual precisa se buscar conhecer, e isso é de extrema importância, porque tudo vem da sua origem de lá. Nada acontece no nosso mundo físico sem antes ter acontecido no mundo espiritual. E por que é que muitas vezes o ser humano ele vive perdido neste mundo? Ele vive sem um alvo, sem uma direção, não sabe por que está vivo, quer morrer, acha que não tem valor, acha que não tem motivo dele estar vivo. Por quê? Porque ele não entendeu ainda o mundo espiritual, o que é que acontece lá. Quando você começar a entender, você vai ver que o reflexo que nós temos aqui embaixo, alguns de vocês já vai estar até à frente do tempo prevenido, e alguns de vocês podem até se antecipar, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, e evitar que o problema aconteça aqui embaixo. Mas para isso nós precisamos adentrar o mundo espiritual. Em outras palavras, querido, tudo primeiro acontece lá no mundo espiritual. O mundo espiritual é a base de tudo, é a raiz. Então nós precisamos aprender a intervir no mundo espiritual. Nós precisamos saber entrar, intervir, nos posicionar, compartilhar com os acontecimentos de lá, para que na hora que vem acontecer aqui na terra, você já está na frente. Não é à toa que nós temos como um lema aqui da nossa igreja, que quem se adianta, então se você entrar no mundo espiritual, você vai se adiantar do que vai acontecer na terra. Mas pastor, isso é muito difícil. Não, querido, eu vou mostrar na Bíblia que é coisa facinho. O problema é que a gente se perde por falta de conhecimento da palavra de Deus, porque a Bíblia já explica tudo direitinho como é que funciona o mundo espiritual. Como eu falei para você, eu vou lhe dar um exemplo, que as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual, Deus fala, porque uma coisa que você precisa entender sobre comunicação, no mundo espiritual, quando Deus fala, Ele está construindo. Quando nós falamos aqui no mundo natural, nós estamos apenas nos comunicando. Então, quando eu falo com você aqui nesse mundo, eu estou comunicando com você. Mas Deus, quando fala no mundo espiritual, Ele está construindo. Por isso que só pela palavra dele dizia, haja terra, haja vegetação. Porque primeiro Ele bradou no mundo espiritual. Depois era só a voz chegar aqui na terra que tudo iria surgindo. Não só esse exemplo da criação, mas eu vou lhe dar um outro exemplo para você entender. Gênesis no capítulo 15, ou capítulo 13, versículo 15 a 17, o Senhor, quando faz aquela aliança com Abraão, Ele diz assim, olha Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, tá? Você vai ter muitos descendentes, todavia, os seus descendentes passarão 400 anos escravos no Egito. Ou seja, primeiro a nação de Israel foi presa no mundo espiritual,
para depois ela ser presa no mundo material. Primeiro Deus avisou. Não é à toa que Deus diz na sua palavra que ele não faz nada na terra sem antes avisar pelos seus servos, os profetas. É para isso que existe profeta, querido. Profeta não é para ficar adivinhando o futuro. Porque tem muita gente que tem esse miticismo na cabeça. Que o dom da profecia, um profeta que Deus levanta, é para ficar adivinhando o futuro. Não é para isso. Profeta é para saber o que é que Deus quer fazer no mundo espiritual, comunicar ele, para ele avisar na terra, ó, vai acontecer tal coisa. É para isso que tem os profetas. Só que em vez de nós nos preocuparmos com isso, não, nós ficamos naquela situação assim, só falta a gente chegar com o profeta, a gente não, mas tem uns despreparados por aí que só falta chegar com o profeta e dizer assim, dá para dar os 6 números da Mega Sena da semana que vem? Porque tem uns que já estão chegando nesse nível, né? Mas não é para isso. Então, como eu já falei, no capítulo 13 de Gênesis, quando o Senhor chama Abraão e faz uma aliança com ele, primeiro, Deus prendeu no mundo espiritual. Depois é que o Senhor prendeu eles na terra. Vou lhe dar um outro exemplo antes desse. Quando se trata de libertação, primeiro Deus liberta no mundo espiritual para o indivíduo ser liberto na terra. Quer que eu prove isso para você? A Bíblia diz que Jesus é cordeiro morto em que tempo? Antes de fazer o mundo físico, Jesus já tinha morrido na eternidade para poder trazer salvação na terra. Então tudo acontece lá primeiro. Quando se fala, vou voltar ao exemplo de Abraão, Deus diz assim para ele, ó, eu vou te dar uma terra, uma descendência, você vai conquistar. Quando o Senhor falou isso para Abraão, que se revela a ele, fala isso, Abraão já tinha conquistado alguma coisa? Ainda não tinha nem chegado na terra da promessa, porque ele saiu de Ur dos Caldeus, parou com a família em Harã. Lá em Harã, Deus falou para ele, olha, lá para onde você for, você vai conquistar a terra, você vai ter descendentes. O cara não tinha nem filho, como é que ia ter descendência? Por que Deus estava falando isso? Era só uma promessa? Não, porque Deus já tinha dado a conquista e já tinha dado o filho para ele no mundo espiritual. Só estava informando ele. Ele acreditou, a mulher dele duvidou e ficou achando graça. Porque, querido, se você não entender o mundo espiritual, você vai olhar e dizer assim, tem como. É motivo até de rir mesmo. Mas ele primeiro deu no mundo espiritual, depois, quando ele chegou na terra, e aí diz assim, agora você vai conquistar na terra. Como? Você vai percorrer a terra. Por onde você passar vai ser sua. Ele teve que fazer um ato profético na terra. Por isso que existe ato profético. Deus já liberou, revela a um dos seus servos profetas, os profetas desafiam você a fazer um ato profético. Por quê? Porque o ato profético é você tomar posse no que já foi liberado no céu. É para isso. Mas se não entender isso, querido, fica cheio de caraminhola na cabeça. Por isso que eu tenho que trazer essa palavra hoje a você. Volta àquela questão que eu falei do aprisionamento. Deus primeiro deu a palavra, 400 anos eles vão ficar presos. Aprisionou eles lá em cima. Abraão ainda não tinha tido filho. Nasceu o filho, que foi Isaac. Nasceu o neto, que foi Jacó. Os bisnetos dele é que foram presos. 4 gerações antes o Senhor já tinha prendido eles no mundo espiritual. E aí quando chega na terra, o Senhor fala para isso no capítulo 15, versículo 13. Olha, Abraão, sua descendência vai ficar 400 anos no Egito. E aí nós vamos observar que um detalhe interessante. Quando a gente olha na Bíblia, diz assim, que a nação de Israel ficou 430 anos no Egito. Aí você vai dizer, opa, não bateu, pastor. Será? Por que a nação de Israel ficou 30 anos a mais? Porque os 30 anos a mais que Israel passou no Egito foram 30 anos para desmoralizar os deuses egípcios. Porque o Egito era um país politeísta, tudo era Deus. E os últimos 30 anos que o povo passou lá, inclusive no momento da saída, cada praga que Deus mandou sobre o Egito desmoralizava um deus deles. Pelo menos um deus do Egito, dos principais, eram desmoralizados, desqualificados diante das pragas. Por isso eles tiveram que passar um tempo a mais. Por quê? Porque nesses 30 anos a mais,
o Senhor estava derrotando as entidades malignas do Egito no reino do Espírito, para poder eles serem derrotados na terra, para poder libertar na terra. Então a gente precisa ter esse nível de entendimento. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender hoje é exatamente isso. Tudo primeiro acontece onde? No mundo espiritual. Nada acontece nessa terra por acaso, querido. Esse negócio de sorte, azar, por acaso, já aconteceu lá. Pastor, até as coisas ruins, sim. E por que aconteceu lá e tem que acontecer aqui na terra? Por quê? Porque faltou alguém ligado com o céu para evitar que aconteça na terra. Então vamos já chegar nessa parte aí. Então nós precisamos aprender a intervir lá primeiro, para não sofrermos as consequências aqui. Por isso, querido, que quando eu e você fomos criados, quando o ser humano foi criado, fez o homem do pó da terra e Deus foi lá e soprou na narina. Por que é que Deus colocou uma parte espiritual? Para a gente ter contato com os dois mundos, querido. Então nós precisamos intervir lá, para não sofrer as consequências aqui. E muitas vezes nós vivemos debaixo de consequências aqui, porque nós não sabemos intervir lá. Intervimos no mundo espiritual, querido, com armas espirituais. No mundo natural, você intervém com o quê? Com as armas, com as leis desse mundo. Lá em cima, você precisa intervir com as armas de lá. Você precisa falar a linguagem de lá, você precisa usar os recursos de lá do mundo espiritual. Pastor, mas isso é tão difícil. Não, querido, estão todos relacionados na Bíblia. Sabe qual é o nosso problema? Não lê. Exatamente. Quais são as armas, pastor, que eu intervenho lá no mundo espiritual e eu posso fazer até Deus mudar a ordem? Isso é possível ou não? Você entrar no mundo espiritual, intervir diante de Deus e Ele mudar uma situação na terra? Ou evitar uma situação na terra? Claro que é. Que armas são essas? Coisa que você nunca ouviu falar. Oração. Mas a gente sabe que tem que orar, mas não ora, né? O ser humano é uma bênção mesmo. Outra, jejum. Cara, meu amigo, você não entende o poder de um jejum no céu. Um dia eu vou pregar aqui só sobre jejum. O que é que o jejum faz no céu? O jejum, meu irmão, ele diminui a sua carne, não é o corpo, é a carne. Carne é a tendência dentro de nós, que é o imã que puxa para o mal, entendeu? Para ficar mais claro. A gente consegue colocar no lugar e o nosso espírito, ele agora vivifica, porque jejum, para ser completo, você tem que orar, meditar na palavra. Senão não é jejum, é passar fome, é dieta. Aí você entra com jejum. Quando você entra com jejum de lá, Deus diz assim, opa, para tudo. Lembra do caso de Daniel? O povo lá preso, os 70 anos tinha passado, a profecia era só 70 anos, ele entrou em jejum e Deus disse assim, opa, para tudo, para. Teve guerra no céu, o anjo lutando, aquele negócio todo, até que chegou a resposta. Ele mexeu o céu com o jejum. Atos proféticos também são armas espirituais, que nós movimentamos o mundo espiritual. Adoração profética. A adoração não quer tão somente dizer cantar uma música. A palavra adoração, ela vem de um termo hebraico que significa prostração, prostrar-se. É daí que vem a palavra adoração. A música é uma das formas de adoração. Lembra lá da história da manada de porcos, que o demoniado saiu lá, os demônios saíram do endemoniado de Gadara e entraram nos porcos? Diz a Bíblia que quando o Senhor chegou, o homem que estava endemoniado, os espíritos estavam nele, adoraram ao Senhor. Você acha o quê? Que os demônios estavam dentro dele e diziam assim, para que nós vamos cantar agora. Louvado seja. Eles não foram cantar para Jesus. Eles se prostraram e disseram, Jesus, não nos atormente antes da hora. Porque adoração significa prostração, rendição. E a adoração profética é quando você faz isso, você se submete, você se lança diante do Senhor, você se prostra diante do Senhor
para entrar no mundo espiritual e descobrir o que é que Deus quer para você. O que é que Deus vai revelar para a sua vida. Posicionamento. Muitas vezes uma decisão que você toma dá acesso ou fecha o acesso para o céu. Às vezes não precisa orar, jejuar, não. Posicionamento. Palavras, meu irmão. Declarações. Por isso que as nossas palavras têm poder, porque toda palavra que sai da sua boca, querido, ela foi como uma flecha, não tem como voltar atrás. Mas toda palavra que sai da boca do ser humano, ela não se perde. Ela vai alcançar o mundo espiritual. E dependendo da palavra, vai direcionar para Deus ou para a concorrência. Mas vai ter um lugar. Isso até a ciência já provou. Há uns anos atrás, nas estações espaciais, conseguiu se detectar músicas que tinham sido tocadas nos anos 70, que ainda estavam no espaço. E os caras conseguiram sintonizar programas de rádio da década de 70, ondas de rádio que ainda estão nos ares. Pode pesquisar sobre isso. Por quê? Porque não fica na terra o que nós falamos. Por isso é que a palavra do Senhor diz que a gente tem que botar freio na boca, ver o que é que vai falar. Que isso é sério. Porque todas as nossas palavras, elas não ficam na terra, elas alcançam o mundo espiritual. E dependendo de quem seja a palavra, alguém lá vai tomar conta. Porque quando eu falo do mundo espiritual, vamos usar uma linguagem cinematográfica para ver se vai, né? Tem o lado bom da força e tem o lado ruim da força. Vou colocar ruim, né? Porque se colocar negro já diz que é racismo, né? Então tem o lado bom da força e o lado ruim da força. Lembra da Jornada nas Estrelas? Né? A mesma coisa. Né? Alguém já viu aqui um daqueles áudios do pastor Cláudio Duarte, né? Que o cara diz assim, eu não acredito em Deus, não acredito em Deus. Quando chega lá em cima, ele olhar para o diabo diz assim, seja bem-vindo, assim, ué, mas eu não acreditava em vocês, assim, esquenta a cabeça não, esse negócio de fé é só na concorrência, aqui não precisa ter fé não, pode vir de qualquer jeito. Então, a gente tem que ter fé para direcionar corretamente. Por isso, agora você vai entender melhor, depois dessa explicação, Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Olha o que diz Efésios 6, 11 e 12. Revestivo de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra pessoas, contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, primeiro, antes de você se preocupar com uma pessoa aqui na terra, se preocupe lá. Porque, querido, se tem uma pessoa lhe enchendo muita paciência na terra, e você querer matar ela, não faz isso não. Cata ela lá do mundo espiritual. Chega lá em cima e diz assim, Senhor, hoje eu vim aqui. Está vendo fulano e tal, tem cheio de paciência. Senhor, eu quero me vingar dele. Então salva ele, Jesus. A melhor vingança do crente é quando ele consegue salvar quem persegue ele. Vê o apóstolo Paulo, de perseguidor passou a ser perseguido por amor a Cristo. Essa é a melhor vingança do crente. É fazer com quem persegue ele se converter. Que depois ele ainda vem pedir perdão para você, chorando, dizendo, meu irmão, eu não sabia nem onde eu estava. Ele disse assim, mas eu sei. Estava carregado. Mas eu fui lá em cima e te descarreguei. Por isso é que hoje tu te converteu aqui embaixo. É assim que a coisa funciona, meu irmão. Então a gente vai entender que a nossa luta não é contra pessoas. Querido, aqui embaixo é só o reflexo. Primeiro a gente tem que vestir as armaduras de Deus. Tem que vestir as armas espirituais. Brigar lá em cima. Ir lá em cima, vencer principados, potestades, dominadores, forças espirituais. Quando você vence lá, o negócio se arruma aqui na terra. Diante disso, vamos lá. Como funciona o mundo espiritual? É a segunda coisa que eu quero que você entenda. Primeiro, você já entendeu que tudo começa lá. E agora vamos ver como é que funciona o mundo espiritual. Apesar do mundo espiritual ser rápido, ele não é mágico. Guarde bem isso. O mundo espiritual ele funciona numa velocidade bem diferente da nossa, bem mais ágil.
mas não é feito de magia. O mundo espiritual não é o reino da Disney, não, tá? O mundo espiritual não tem varinha assim para bater e fazer plim, e virar tudo abracadabra. Não, não é assim. Então entenda que é veloz, mas não é mágico. Por quê? Porque o mundo espiritual é regido por princípios. Regido por quê? Então, querido, não adianta querer que entrar no mundo espiritual e dizer assim, Deus, dá um jeito aí, Deus faz não sei o que mais. Deus diz assim, você seguiu o princípio? O protocolo do princípio? Seguiu? Perfeito, você tem direito aqui. Reúne quantas milhares de anjos precisar e vai lá e resolve o caso dele. Agora o indivíduo entra lá, todo atravessado, quebrando tudo que é princípio. Ele entra lá e quer que Deus faça uma mágica, quer que Deus resolva, quer que Deus coloque a mão e já faça tudo por ele. Deus vai dizer, ei, aqui não tem jeitinho brasileiro não, filho. Aqui tem princípio, tem que entrar pela regra. E não se preocupe que não tem burocracia para demorar muito, é rápido, funcionamento é rápido, mas tem que ser pelo princípio certo. Não tem jeitinho, não tem desculpa. De chegar lá em cima, entrar. Não, sabe o que é, Senhor? É que não deu. Sabe o que é, Deus? É porque a carne é fraca. Aí Deus diz assim para você, quem mandou dar vitamina para ela? Não. Você tinha que quebrantar mais para ela ficar mais fraca ainda. Então, é pelos princípios que nós adentramos e fazemos a diferença. Então vamos entender quais são os agentes que tem no mundo espiritual. Primeiro, aqueles que nós chamamos de anjos. Quem são os anjos? Espíritos nascidos de Deus com personalidade própria. Isso eu falei domingo passado aqui. Ser humano vai sendo formada a sua personalidade. Anjo já nasce com uma personalidade definida. Por isso ele só sabe fazer uma coisa. E quando os que perderam o seu estado original, saíram de lá dizendo assim, e agora? A gente só sabe fazer isso? Eles tentam fazer o contrário, destruir. Mas dentro daquela área. Por quê? Porque nasceram com personalidade própria e definida. Os anjos são aqueles que mantiveram o seu estado original, ou seja, eles nunca encarnaram. Mas podem encarnar, tanto em pessoas como em animais. Satanás não era um anjo? Ou melhor, ele não é um anjo, continua sendo um anjo, decaído, mas é um anjo. Ele encarnou em animal? Sim ou não? Encarnou na serpente. Satanás alguma vez entrou numa pessoa? Na Bíblia? Entrou. Em Pedro, entrou em Judas. Pedro, Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás. Judas, a Bíblia diz com todas as letras, Satanás entrou em Judas. Preste bem atenção. Esses seres espirituais, eles não gostam de entrar em pessoas, muito menos em animais. Por quê? Porque rebaixa eles. Porque a Bíblia diz que eles foram feitos maior e o homem foi feito um pouco menor. Então, numa hierarquia, nós temos Deus, os anjos e o homem. E os animais. Para ele entrar no homem ou entrar no animal que está mais abaixo, ele tem que se rebaixar. Então os anjos não têm esse desejo, eles só fazem isso com um propósito muito definido. E quais são os anjos que permanecem fiéis a Deus? Aqueles que nunca encarnaram em ninguém, nunca entraram em ninguém, nunca possuíram ninguém. Esses permanecem fiéis ao Senhor, porque eles mantiveram o seu estado original. Agora, os que decaíram, eles querem, quando necessário, destruir o ser humano. Por isso eles têm acesso ao ser humano. Temos também lá os que nós chamamos de demônios, que são os espíritos desencarnados, ou seja, malignos, que deixaram o seu estado original, desobedeceram a Deus e foram fazer outras coisas que Deus não mandaram. E eu vou dizer algo para você ficar mais escandalizado olhando com a cara de tacho para mim e ainda dizer que eu estou errado. Não houve uma rebelião de anjos no céu, houveram duas.
Não tem nenhum crente para dizer amém. E antes de explicar, ainda vou mais além. Ainda hoje, se eles quiserem, eles conseguem se rebelar contra Deus. Só que já viram o resultado. Pastor, quais são as duas rebeliões? A primeira de Lúcifer, quando ele quis colocar o seu trono semelhante a Deus, tá? Que está em Apocalipse 12. E ele pegou e convenceu um terço dos anjos do céu e caíram de lá com ele. Perderam seu estado original. E a segunda rebelião? Gênesis capítulo 6. Quando a Bíblia diz que eles deixaram seu estado original, vieram à terra e conceberam, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens e nasceram os nefilins. Foi a segunda rebelião. Por isso, também foram destituídos do seu estado original. E esses da segunda rebelião de Gênesis 6, é justamente os que estão presos em cadeias, como diz no livro de Apocalipse, esperando o julgamento final. Por quê? Porque a rebelião deles foi pior. Porque a de Satanás com os seus anjos, que caiu junto com ele, foram o quê? Por questão de orgulho, questão deles. Os outros vieram para destruir o ser humano. E aí Deus disse, opa, aqui ninguém toca, porque eu fiz minha imagem e semelhança. Não vão fazer essa bagunça não, então vocês são piores. E trancou eles no abismo, esperando julgamentos eternos. Ok? Então a diferença dos anjos para os demônios é que os anjos mantiveram seu estado original e os demônios, eles encarnaram em pessoas, perderam seu estado original e agora diz a Bíblia o quê? Que ele está vagando, está nas regiões celestiais e quando ele adentra na terra, ele tem que achar um corpo para poder ele ficar aqui, porque o único direito de alguém habitar nessa terra é se tiver corpo, para você ver que depois que a alma e o espírito que são acopladas saem do corpo, o corpo morreu, acabou, menos de 24 horas, fedeu, não serve mais para nada. Então eles precisam de um corpo. Os espíritos malignos, queridos, eles saem de um corpo quando eles são expelidos, expulsos, ou quando o indivíduo morre. E aí eu quero que você preste bem atenção nesse texto que eu vou ler com você. João 3:20. Jesus, quando falou com Nicodemos, explicando sobre o novo nascimento, primeiro o Senhor começa a explicar para ele sobre o nascer de novo no mundo espiritual, para depois explicar o físico. Só que a gente acha que é uma coisa só. Olha o que ele fala em João 3:20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, porque as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, um espírito maligno, ele não quer vir à luz, ele só vem porque ele é obrigado por Deus. Porque enquanto ele estiver operando nas trevas, ele está fazendo as suas obras e ninguém sabe, está escondido. Quando vem a luz de Deus sobre aquela situação, eles são obrigados a aparecer. E é nessa hora que a gente se depara com pessoas possessas. Por quê? Porque eles foram denunciados no mundo espiritual, lá no como funciona primeiro. E aí quando ele é denunciado lá, é como se um canhão de luz procurasse ele. Achou, sai da treva, te apresenta, aparece. Aí na hora que ele aparece, você põe ele para correr. Por quê? Porque vem para a luz. Olha, quando Deus coloca as obras do inimigo na luz, é justamente para elas serem desfeitas. Todas as vezes que Deus traz a obra do inimigo para a luz, é para que ela seja desfeita. Eu vou lhe dar exemplos práticos. Você sonha, e no seu sonho você... Ai meu Deus do céu, ontem à noite eu tive um sonho, eu sonhei que fulano de tal teve um acidente, morreu, não sei o que mais. Tem uns que ficam apavorados, desesperados, ainda liga para a pessoa e ainda faz terror na cabeça dela. Toma cuidado, viu? Não vai correr muito no carro, porque ontem eu sonhei que você morreu no acidente. Não é para isso, irmão. Sabe, eu vou te explicar. No mundo espiritual, aquele acidente já pode até ter acontecido. Mas quando Deus traz por você um conhecimento, a revelação ou até mesmo um sonho, o que é que Deus quer que você faça?
intervenha no mundo espiritual para não acontecer na terra. É para isso. Não é para você ficar com medo e alarmando os outros. Porque eu tive um sonho, que alguém estava me dando um tiro, estava sendo assassinado, não sei o que mais, aí o cara anda pela rua toda Não, meu irmão, é para você pegar, abrir a sua boca e amarrar no mundo espiritual, dizer, opa, aqui não funciona. Aqui está cancelado em nome de Jesus. Porque Deus não faz nada, não permite nada acontecer na terra sem antes revelar para os seus servos, os profetas. Para qualquer um de nós, Deus pode mostrar. Não é só para aquele irmão que diz assim, eis que eu te digo. Não é só para esse não, irmão. É para você. É para mim, é para nós. Seja por palavras, seja por sonhos, seja por visões, seja por algum dos dons espirituais. Quando Deus mostrar alguma coisa para você, é Deus dando uma sacudida em você e diz assim, meu filho, agiliza aí que antes de acontecer na terra, vai lá em cima e já desfaz esse negócio. Por isso que a Bíblia diz que nós podemos entrar com ousadia na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu. E você entra lá e já começa, Senhor, me cubra com o sangue do Cordeiro, cobre teu filho lá com o sangue do Cordeiro, diante do que o Senhor me mostrou, não vai ter acidente, tira os demônios do asfalto, não deixa pegar ele, protege, guarda, pronto. Aí, preste bem atenção. Satanás vai ficar contente de você fazer um negócio desse? Não. Vai sobrar para quem? Por desavisar de plantão. Sabe por quê? Porque você vai chegar e dizer assim, o Senhor me mostrou, eu fui lá e orei e não aconteceu. Como não aconteceu, o que é que o incrédulo vai falar? O que é que ele vai falar? Conversa fiada. Isso é papo de crente. Isso nunca ia acontecer. Cadê que ele disse que ia acontecer? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu nada. Quando ele abre a boca e fala isso, a palavra dele foi para onde? Lá. Arranjou uma encrenca ou não? Do tamanho da Amazônia. Por isso, meu irmão, quando Deus fizer alguma coisa que você não entender, qual é a melhor coisa que você faz? Faça a oração do salmista, Senhor, põe um freio de cavalo na minha boca. Não deixa eu falar besteira. Entendeu? Porque é melhor eu botar o freio de cavalo na boca da gente, que a gente ficar depois que nem um filho de uma égua por aí. Tomando coisa para tudo que é lado. Então, quando Deus traz a luz, quando Deus mostra, quando Deus revela, quando Deus foca a luz naquilo ali, é para você intervir no mundo espiritual, irmão. Não é para você ficar com medo, nem alarmando os outros por aí, não. É para você entrar lá e já, mudar a história. Porque você entra lá, muda lá, o resultado aqui embaixo muda também. É assim que funciona o mundo espiritual. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Você já viu alguma vez escrito na Bíblia que Jesus veio expulsar demônio na terra? Na minha não tem. A Bíblia diz que ele veio desfazer as obras do mal, as obras do diabo. E como é que Deus desfaz as obras do diabo na terra? Jogando luz, mostrando. É assim. Quando Jesus chega na terra, não é à toa que ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então ele chegava e focava a luz. Por isso é que quando ele chegava diante de uma pessoa que tinha um espírito maligno alojado naquela pessoa, os espíritos começavam a se alvoroçar. Por quê? Porque a luz chegou. Eles são obrigados a vir para a luz, já falei isso para você. Eles não podem mais se esconder. E aí tinha hora que eles até se rendiam. Ficava até crente, adorava tudo e dizia, Jesus, filho de Davi. Reconhecia até a majestade dele, coisa que a gente tem dificuldade de reconhecer, o senhorio dele. Não nos atormente. Não nos coloque, quando ele dizia não nos atormente, ou seja, não nos coloque com aqueles outros bem ruimzinhos que o Senhor já prendeu lá no abismo. Deixa a gente entrar nessa manada de porcos. Então Jesus, ele não veio para expulsar demônio, ele veio para jogar só luz. Por isso que o ministério maior de Jesus na terra foi o ministério de mestre. Porque mestre ensina a palavra. E a lâmpada para os nossos pés é o quê? A
tua palavra e luz para o nosso caminho. Todo o ensino da palavra traz luz, a luz do conhecimento, a luz da revelação. Por isso que nós precisamos amar, conhecer a palavra de Deus, porque quem conhece a palavra de Deus não anda em trevas. Mas quem não conhece, vive desesperado. Por quê? É um cego no escuro, não sabe para onde vai, não sabe onde está a saída. Mas se ele conhece a palavra de Deus, a palavra vem na mente, pode estar tudo escuro, mas um foco de luz começa a dizer, a saída é aqui, meu filho. E você acha a saída. Por isso nós precisamos andar na luz como ele na luz está. E aí nós temos comunhão com Deus, não é isso que fala na Epístola de João? Então é isso que nós precisamos entender. Está vendo como a Bíblia é linda, que ela se encaixa? Basta a gente compreender. Terceira coisa que eu quero falar para você sobre, dentro dessa operacionalidade todas, deixa eu especificar agora a funcionalidade do império das trevas. Primeira coisa, quando a Bíblia fala do lado bom da força, do lado de Deus, fala do reino de Deus. Quando vai falar do lado ruim, a Bíblia chama de império das trevas. Por que que uma é chamada de reino e outra de império? Já expliquei aqui e vou explicar de novo. Um reino é formado por filhos, é construído por filhos. Um império é construído por opressão sobre escravos. Todo lugar no mundo onde teve um império, foi um país que foi lá, invadiu, escravizou as pessoas e fez elas trabalhar, por isso era império. Mas lá nos seus locais de origem, era um reino. Vamos pegar nossa história aqui no Brasil. Saíram do reino de Portugal, navegaram os patrícios, chegaram nesta terra linda e instituíram o reino ou império do Brasil? Império do Brasil. Porque a mão de obra que trabalhava no Brasil era de escravos. Não escravizaram os meus antecessores, meus antecedentes índios, porque eles foram mais espertos, fugiram para dentro da mata. E disse, vem. Não, aí dentro a gente não mete a cara. Atravessaram o oceano, compraram os nossos irmãos negros, trouxeram e escravizaram. Por isso o Brasil era chamado império. Teve dois imperadores. O imperador Dom Pedro I e Dom Pedro II. Porque era terra de escravos. Mas lá em Portugal, o rei era Dom João VI. Lá não era imperador, lá era rei. Por quê? Porque lá era um reino. Aqui era um império. No mundo espiritual. Ou seja, só acontece na terra o que já tem no mundo espiritual. Não foi isso que eu já falei para você? Por isso que tem reino de Deus, império das trevas. Quem anda no reino de Deus é porque foi comprado e agora foi dado o direito de ser feito filho de Deus. Você faz parte do reino, meu irmão. Agora, se o indivíduo não conhece a Jesus, ele continua preso no império das trevas. E quem comete o pecado é escravo do pecado. Por isso que é um império de pecado, para manter as pessoas escravizadas. Ok, com esse entendimento básico, vamos lá. O reino de Deus sempre vai ter uma operacionalidade em 3 esferas. Sempre que falar do reino de Deus, você vai ver o número 3 aparecendo. Pastor, o senhor vai falar de numerologia boa bíblica, onde você começar a chamar os mantras aí. Tudo no reino de Deus funciona em 3 dimensões. Pai, Filho e Espírito Santo, Ele era, é e há de vir. Sempre vai ser assim. Jesus, para ressuscitar, passou quantos dias na sepultura? 3, no 3º dia ele ressuscitou. Você vai ser que sempre o número 3 vai apontar para o reino de Deus, para o funcionamento do reino de Deus. Ok? Já o número 4 vai sempre apontar para o funcionamento do império das trevas. Por quê, pastor? Porque o número no 4 da Bíblia fala da terra. 4 pontos cardeais, 4 polos, 4 estações, sempre vai falar da terra. E como o objetivo do império das trevas é destruir o ser humano que está dentro da terra, ele opera em 4 esferas. Vamos para a Bíblia? Exemplo. Quando um espírito maligno quer se apossar de uma pessoa, é em 4 esferas, 4 estágios.
Primeiro vem o estágio da tentação. Tentação, a pessoa pode ser tentada pelos espíritos. Qualquer pessoa pode ser tentada. Depois da tentação, vem o segundo estágio. Se você ceder à tentação, vem a opressão. É o segundo estágio. É quando a pessoa começa a ser oprimida pelo espírito maligno. Opressão não quer dizer que entrou. Opressão é como se ele estivesse pegando e forçando a barra para entrar, estivesse apertando, oprimindo. Aí a pessoa começa a ficar confusa, começa a titubear. Por quê? Porque ela está sendo oprimida, parece que está colocando uma carga sobre ela. Se o indivíduo não reagir, aí vai para o terceiro passo, o endemoninhamento. O endemoninhamento é quando o bicho entra na mente do indivíduo. É o domínio mental. Começa a dominar a mente. E aí começa a fazer os pensamentos ficarem confusos, desordenados. O indivíduo perde a razão. Muitas vezes, depois que faz a besteira, que cai a ficha. Porque está na terceira fase, do endemoninhamento. E nessas alturas, o inimigo está lá dentro, escondidinho, e cada dia ganhando mais espaço. Até que ele chega no quarto estágio, da possessão. Aí ele tomou posse. Primeiro ele começou tentando. Vou tentar exemplificar para você. Tentar é o seguinte, ele vai lá e começa a dar uma cutucada para ver se ele tem espaço. Aí vai cedendo, ele vai chegando. Opa! Opressão, ele começa a forçar a barra para entrar. O indivíduo não reage. Aí ele entra e domina logo os pensamentos. Aí o indivíduo está na fase do endemoninhamento. Pastor, endemoninhamento não é quando está... Não, querido, essa é a pior fase. Essa é a possessão. Tomou posse por completo. Agora domina os pensamentos e até a estrutura nervosa central. Não é à toa que uma pessoa, quando chega nesse estágio, que a luz foca, que aparece a possessão, ele tem uma força extrema. Por quê? Porque tomou posse de tudo. E aí, você não vai lá fazer força. Você não vai lá segurar o indivíduo. Não, querido. Tudo funciona onde? Primeiro, lá. E eu disse para você que uma das armas poderosas que funciona lá é a palavra. Porque quando eu falo, eu estou comunicando. Mas quando eu falo no mundo espiritual, eu estou construindo. Eu estou edificando. Por isso nós chegamos com uma pessoa que está no sistema de possessão já e dizemos, sai em nome de Jesus. Essa palavra foi lá em cima. E de lá, o Senhor Jesus diz assim, opa, me chamaram, aí o que ele faz? Luz, tu. E aí o inimigo tem que sair. Simples assim. E você pensando, né, que era um negócio difícil. É falta de conhecimento, meu irmão. Vamos conhecer a palavra que fica facinho as coisas. Então, sempre em 4 esferas. O texto que eu li agora para você, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o quê? Principados, potestades, hostes espirituais da maldade e dominadores. 4. Por quê? Porque é o império das trevas trabalhando. Sempre em 4 esferas. Sempre em 4 dimensões. Os principados, vem da palavra grega arques, que quer dizer líderes. Eles lideram na região local. Potestade vem da palavra exousia, que significa potências, autoridades, governos. Já está governando sobre um determinado local. Hostes da maldade vem da palavra grega cromacratouras. É esse palavrão mesmo. Cromocratouras. Que significa sistema do mundo. É os controles internos. E por último, os dominadores deste mundo tenebroso, que em grego vem da palavra porneia, que é a palavra que em português se usa para pornografia. Então você vê que começa de uma liderança, depois passa para um governo, depois passa para alguém de um sistema interno, até chegar individualmente no homem. São hierarquias que vão trabalhando contra o ser humano, do maior para o menor, até alcançar
o indivíduo. Aí da palavra porné vem pornografia, prostituição e outras palavras que levam o indivíduo a começar a ter esses tipos de comportamento e também leva a ganância, violência, vícios e etc. Ok? Então guarde isso. Sempre o número 4 está ligado ao império das trevas. Por isso que Jesus em João 10 descreve Satanás como ladrão, salteador, estranho aos homens e mercenário. Porque está ligado ao número 4. Em Apocalipse 12, como é que a Bíblia descreve Satanás? Dragão, antiga da serpente, diabo e Satanás. Sempre o número 4. Sempre falando 4. Então, querido, olha agora a estratégia de Deus. Deus começou tudo no mundo espiritual, no reino de Deus, número 3. Há de vir, Pai, Filho e Espírito Santo, tal, pá, tudo com o número 3. Satanás, como não sabe fazer nada, disse assim, bom, a gente tem que montar aqui um esquadrão de força para vencer lá. E lá, se lá eles lutam com 3, nós vamos lutar aqui com 4. Aí Deus ficou assim, é mesmo? Você acha que botou um a mais aí, vai dar? Espera aí. O Senhor desce na terra, forma um povo chamado igreja e diz assim, para vocês, eu vou dar 5 dons ministeriais. Já que eles querem aumentar um lá, eu aumento um aqui também. E tem mais um, não vou nem aumentar lá, porque se aumentar lá é covardia contra eles. Eu vou pegar quem está abaixo dele e vou dar um pouquinho mais. Eu vou levantar apóstolos. Que mais? Profetas. Mestres. Pastores. E evangelistas. Eu vou ensinar para você, usando a sua mão, para nunca mais você esquecer. Pega a mãozinha aí. Faça assim, apóstolo. Porque o apóstolo é o meu dedão. Porque é o único ministério que toca em todos os outros. Faz um pouquinho de todos. Beleza? Aprendeu? O indicador vai ser o profeta. Porque o profeta diz assim, você, não se esconde não, tu. Ó, Deus está mandando dizer para você. Então é o profeta. Está pensando que eu ia dar um cotoco, né? O evangelista é o dedo maior. Por que o dedo maior? Porque o evangelista é o que faz a igreja crescer. Aí no dedo anelar vai ser o pastor. Porque o pastor cuida da aliança entre você e Deus. E o dedinho ficou para o mestre. Ah, pastor, porque ele é o menor? Não, querido, é porque ele tira o vento de falsa doutrina do seu ouvido para entrar a palavra da verdade. Agora você não vai esquecer mais, não? Que é esse? Isso aí! Aí, preste bem atenção. Por que é que Deus dá 5 ministérios para a igreja, para com esses 5 a igreja combater o império das trevas? Porque 4 desses aqui, dos 5, 4, o império das trevas pode até imitar, mas tem um que o império das trevas nem mentindo faz igual. O império das trevas pode imitar o trabalho de um apóstolo, ou seja, entrar em local, desbravar e conquistar territórios? Sim, ele pode imitar o apóstolo. Ele pode imitar um profeta? É o que mais tem por aí. Eis que eu te digo. E tem muitos que de Deus, ó, pim, pim, pim. Ele pode imitar o evangelista, agregar mais pessoas para o seu lado? Pode. Ele pode imitar o mestre com falsos ensinamentos? Mas o império das trevas não pode imitar um pastor, porque nem mentindo Satanás sabe cuidar de ninguém. Entendeu por que você precisa de pastor na vida? Porque é o único ministério que o inferno não consegue intervir, imitar e te enganar. Está calado por quê, irmão? Não gostou? Cada um tem um pastor que merece. Cada um tem um pastor que merece.
O único ministério que o império das trevas não consegue imitar é o do pastorado. Porque Satanás, nem enganando, ele toma conta de ninguém. Ele não sabe tratar de ninguém. Ele não sabe cuidar de alguém. Ele não sabe fazer alianças. Ele sabe destruir alianças, mas fazer ele não sabe. Por isso é que Deus deu um ministério a mais, o ministério pastoral. E chamou os pastores para cuidar daqueles que fazem parte do reino de Deus. Porque é o único ministério que Satanás não sabe imitar. Por isso, querido, que quem quer acessar o reino dos céus, uma das características tem que estar debaixo de pastoreado. Tem que estar debaixo de pastoreio. E eu vou provar isso na Bíblia, porque se você... o pastor está falando isso, que ele está puxando brasa para a sardinha dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu sou mais mestre do que pastor, sim ou não? Não. Mas a igreja, querido, tem esse ministério pastoral, que Satanás, querido, não sabe imitar. É por isso que todos nós precisamos, para ser igreja, estar debaixo de uma cobertura pastoral. Porque se você disser assim, eu sou a igreja de Jesus, eu faço parte da igreja de Jesus, a primeira coisa que eu pergunto para essa pessoa, quem é seu pastor? Quem é seu pastor? Eu sempre digo para minha filha, quando aparecer um rapazinho querendo namorar com você, faça algumas perguntas para ele. Primeiro, quem é seu Deus? Segundo, qual a sua igreja? Terceiro, quem é o seu pastor? E quarto, você é dizimista? Porque ser infiel a Deus não vai ser infiel a ela. Então essas 4 perguntas é básica. Ensine seus filhos também, quando aparecer alguém querendo se assanhar, tal, quem é seu Deus? Deus, eu não sei o que, tal. Se ele não souber que Deus é Senhor, já manda fora que é cilada. Chuta que é laço. Segundo, não tem uma igreja. Meu irmão, dispensa. Não tem pastor. Chegar de pastor, melhor da minha vida. Esse aí, meu irmão, já está enrolado no mundo espiritual, já está quase chegando na possessão. Se livra dele. Não é dizimista? Não é fiel a Deus? Não serve para você. É assim, meu irmão. É assim que funciona. E eu vou provar isso na Bíblia para você, porque eu gosto de falar e provar na Bíblia, porque se a gente não prova na Bíblia, a conversa é furada. Quem não se submete à proteção divina que vem pelo ministério pastoral, a Bíblia chama de pastor de si mesmo. Já ouviu essa expressão na Bíblia? E a carta de Judas, que eu conversei com vocês na semana passada, falando da síndrome de Lúcifer, diz como é essa pessoa que é pastor de si mesmo. O indivíduo que não é submisso ao ministério pastoral, não é submisso, não congrega numa igreja. Olha o que a Bíblia diz como ele é. Sonhador alucinado. Tem umas ideias assim, linda, maravilhosa. Não, porque hoje em dia tem que ser desigrejado, tem que não sei o quê, a gente não precisa, a gente pode adorar Deus em casa, não sei o que mais. A adoração na casa dele, você passa lá, o modão está tocando. Essa é a adoração. Né? Olha o que a Bíblia diz mais na carta de Judas. Sabe como é que chama essas pessoas, o pastor de si mesmo? Brutos, ignorantes, sem razão. É bruto. O sistema é bruto. Bruto, ignorante, sem razão. Acho que é pouco? A Bíblia chama eles de corruptos. Corruptos. Homens corrompidos. Que andam errantes que nem Caim. São gananciosos como Balaão. E rebeldes como Coré. Esses são os pastores de si mesmo, aqueles que não querem saber de igreja, não querem saber de pastor, não querem saber de nada. Quem está falando isso não é eu, a carta de Judas, lê lá na sua casa. Acabou? Não, a Bíblia chama eles de pedra submersa. Meu irmão, quando você vai tomar banho num riozinho lindo e maravilhoso, para que é que serve uma pedra submersa? Que está lá dentro da água? Para você se machucar. Quem anda com esse tipo de gente vai acabar se machucando, meu irmão. Vai acabar se ferindo. Vai acabar tendo desastre na vida. Mas a Bíblia também chama eles de nuvem sem água. O que é uma nuvem sem água? O céu fecha, aquelas nuvens, o que é que você pensa? Vai chover. Gerou expectativa. Aí bateu o vento e
Esse pastor de si mesmo gera expectativa. Não, porque a gente vai fazer assim, porque faz assado, esse negócio de ir para a igreja, não precisa ir para a igreja, não precisa não sei o que mais, não precisa não sei o que mais. Aí você vai, fica naquela expectativa. Aí na hora do vamos ver, ele já vazou. E você fica, e agora quem poderá me ajudar? O Chapolin Colorado já morreu. Aí o indivíduo fica com vergonha de voltar para a igreja. É ou não é verdade? Que é o lugar da restauração dele, debaixo da proteção pastoral. A Bíblia diz que eles também são infrutíferos. Você já viu esse tipo de gente dar fruto? Esses pastores de si mesmo? Ganhar alguém para Jesus? Libertar alguém? Trazer alguém para conhecer Jesus? Não, mas convidar para sair da igreja? Tem muito, né? Olha que a Bíblia termina dizendo sobre eles: duplamente mortos. Já está morto espiritual e vai para a morte eterna. E finaliza a carta de Judas dizendo assim: para esse está reservado as trevas eternas. Por que está reservado as trevas eternas para os pastores de si mesmo? Porque quando ele sai debaixo da proteção pastoral, que é o único ministério que impede ele de ser absorvido pelo império das trevas, o final vai ser nas trevas. Mas quando ele se submete a uma direção pastoral, a um pastoreio, aí ele está sendo protegido de ser conduzido às trevas. Mas ele é conduzido como pastor que leva aos pastos verdejantes, às águas correntes, tranquilas, leva-o para a luz. E a luz vem e começa a transformar sua vida. Amém? Você está sendo abençoado com essa palavra? Posso gastar mais uns minutos do seu tempo? Agora, eu quero te ensinar como você vai vencer as lutas contra o império das trevas. Mas pastor, eu tenho que mexer com esse negócio, não vai dar ruim. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: guerra é guerra. Ou você ataca, ou eles te atacam. Então é melhor você fazer o quê? Atacar primeiro. Não existe muro para você ficar nem em cima nem atrás se escondendo. Não, eu não vou mexer com esse negócio porque vem retaliação. Meu irmão, para de papo furado. Quem está em Cristo está protegido pelo Senhor. Não tem retaliação. Retaliação não existe para quem é nascido de novo, quem é nascido de Deus. Existe para quem